Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai, Adri? Como é que vai, Yuri? Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem. Pedro, eu queria começar pedindo para você falar sobre essa denúncia que você até escreveu uma nota, mandou aqui para a gente, que foi oferecida pelo procurador Maurício Fabretti, do Ministério Público, contra o Breno Altman, que você chama aí de mais um ato de racismo e de travestido de persecução penal. Explica para a gente o que está acontecendo contra o Breno por conta aí da defesa dele no povo palestino. Pois veja que situação atípica. A Polícia Federal concluiu que nas falas do Breno, provocada que foi por entidades aí da CONIB, etc., né? Mas esse tipo de entidade, né? Mas a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as falas do Breno e chegou à conclusão que não havia crime nenhum, não havia nenhuma prática racista, nada. E o procurador, contrariando o relatório da Polícia Federal, ofereceu denúncia contra ele. O procurador pode fazer isso, né? O promotor, o Ministério Público pode fazer isso. Mas é algo atípico, quer dizer, né? Evidentemente, a meu ver, o que há é o uso da jurisdição penal para travestir uma islamofobia e eu diria até que um antissemitismo, porque os palestinos são semitas. Né? Então é um sentimento, vamos dizer, anti-palestino mesmo, que anima esse tipo de processo com a finalidade de inibir a crítica do Breno, né? De coagi-lo a não fazer as críticas que ele tem feito. Né? Que eu tenho até uma outra divergência, mas na essência são críticas humanistas, quer dizer, preocupado em preservar a vida daquela população que está em Gaza, né? Que está sofrendo. Outro dia alguém me falou que seriam consequências da guerra, o que está havendo em Gaza, não é consequência de guerra, nada, está havendo é morte de civil, por fome, por problemas de saúde, por falta de remédio, matando civis em fila de comida, né? Isso é algo inaceitável nos horizontes mínimos de um comportamento civilizado, né? É evidente que eu, ao contrário do Breno, eu defendo a existência do Estado de Israel e seu direito de defesa. Acho que a gente teria que ter dois estados ali, um Estado israelense, como já está posto, e um Estado palestino, né? Agora, isso não se confunde, quer dizer, a defesa da existência do Estado de Israel é para que ele tenha soberania, não para que ele tenha supremacia sobre um outro povo, e queira, inclusive, extinguir esse outro povo, porque a atitude concreta está sendo de extinção, quer dizer, é um genocídio passando na televisão, aí a gente convivendo com isso. O Breno faz críticas duras a isso, né? Que também, mas nunca promoveu violência. Eu nunca vi o Breno querendo promover nenhum tipo de violência. Nunca vi nenhuma fala antissemita dele. Ele tem falas antisionistas, e o antisionismo não se confunde com antissemitismo, por razões óbvias, né? Agora, quando o promotor promove a medida contra ele, o membro do Ministério Público promove a medida criminal contra ele, na realidade, está buscando intimidá-lo. O Breno está sofrendo um assédio judicial. Ele tem ação civil pública contra ele, uma série de inquéritos, processos, crimes, quer dizer, ele está sendo assediado, vamos dizer, judicialmente, com a finalidade de calá-lo, né? Não pode haver isso, né? Nós não podemos conviver com isso, né? O Breno tem direito a ter a opinião que ele quiser sobre um outro Estado. Inclusive, ser contra a existência de algum Estado é totalmente possível. Isso não tem nada a ver com racismo, né? Querer confundir o Estado com uma etnia já é algo muito complicado. É muito complicado. O Estado é um fenômeno, as etnias são outro fenômeno, né? Quando você cria um Estado que representa só uma etnia num território em que mais de uma etnia habita, é complicado. É uma situação, vamos dizer, bem complexa isso, né? Então, na realidade, o Breno está criticando a existência de um Estado. Ele acha que deveria ser refundado. Na realidade, não é nem a existência do Estado de Israel que ele é contra. Ele acha que o Estado de Israel deveria ser refundado, né? Ter um Estado só na região, democrático, pluralista, etc. É a opinião dele, ele tem direito de ter essa opinião, né? E ele faz críticas duras, porque é um polemista, um sujeito que argumenta muito bem. Aliás, um cara genial em termos de construção racional e teórica, né? Agora, eu fiquei abismado com isso, assim, com essa postura, porque, quer dizer, se você fizer críticas ao comportamento do Estado de Israel nesse conflito, você está sendo racista?
O governo de Israel está matando gente absurdamente. Quer dizer, é um dever de qualquer ser humano fazer a crítica, qualquer ser humano decente, pelo menos. Né? Então, eu acho que, sinceramente, fiquei abismado com essa atitude. Sabe? Tanto que a Polícia Federal foi muito mais racional. Falou, não, crime não tem de racismo. Você pode divergir da opinião dele. É um outro debate. Né? E não pode ser chamado de racista você ter uma posição em relação a esse, digamos, conflito, a esse genocídio. Né? Na realidade, não é propriamente conflito. Né? Mas seja qual for a tua posição em relação a ele, você tem direito a expor. O que ele não pode fazer é, numa opinião política, convocar a violência. Isso ele não fez, ele não está propondo ir lá para Israel participar da guerra, não está falando nada, ele está fazendo uma crítica geopolítica, né? Quer dizer, que é um direito dele como cidadão. Né? Agora, o Ministério Público processá-lo, eu fiquei assim, eu não costumo me manifestar dessa forma como manifestei, sabe? Mas é que eu fiquei abismado. Né? Eu acho que há ali claramente uma islamofobia, né? Um racismo contra o povo da Palestina, né? Quer dizer, nesse tipo de conduta geral, de querer assediar uma pessoa que faz críticas ao governo de Israel, assediar dessa forma judicial, né? Quer dizer, inclusive processando ele criminalmente, como se ele fosse um racista. Que é isso, cara? Um troço que não tem sentido, né? Estamos vulgarizando a expressão, né? Isso é que é a realidade, vulgarizando a justiça penal. Isso é uma tragédia, assim. Eu acho que é caso típico de lawfare, assim, do uso da justiça para fins políticos, para fins ideológicos, né? E para fins de combate a uma etnia que são os palestinos. É um absurdo, né? E dramático o uso do Ministério Público para isso, né? O papel do Ministério Público, e relembrando, né? O Breno foi também perseguido durante a Lava Jato, né? O Breno teve que depor ao Moro. É de longa data essa perseguição. Eu queria perguntar para o professor uma coisa que trouxe alguma polêmica aqui na comunidade, que foi a fala do José Dirceu acerca da possibilidade de prisão do Bolsonaro. O Zé Dirceu ele se colocou contra uma prisão em regime fechado, colocar o Bolsonaro no sistema penitenciário por questões de saúde. O Zé Dirceu afirma que o Bolsonaro tem um caráter psicossomático e que, como ex-presidente, ele não deveria ir para a Papuda, e conjectura que o correto seria levá-lo ou para mantê-lo na prisão domiciliar ou para uma sala da Polícia Federal, como foi o presidente Lula. Queria saber qual que é a avaliação do senhor quanto a essa fala do Zé Dirceu e ao futuro do ex-presidente Bolsonaro. Veja, o Zé Dirceu ele é advogado, ele conhece direito, né? Inclusive formado na mesma faculdade que eu dou aula, a PUC, né? Uma excelente universidade, excelente faculdade de direito, né? Veja, o que ele falou é absolutamente defensável e correto. Né? Se o Bolsonaro ou qualquer pessoa que estiver para ser aprisionada tiver um problema grave de saúde, que a prisão impossibilite o tratamento ou dificulte, que possa agravar a sua situação de saúde de alguma forma, ele vai para a prisão domiciliar. Isso não é muito nem uma questão de debate, isso é uma questão médica. Não é nem questão propriamente do juiz em si decidir. O que deve fazer, na minha opinião, o juiz penal nessa hora, o magistrado? Deve nomear nesse caso, nomear uma comissão de médicos, 2, 3, o Supremo tem condição de fazer isso, tem inclusive médicos que trabalham no Supremo, se eu não me engano. Mas você pegar 2, 3 médicos, mandar lá, fazer um exame no sujeito e ver. E esses médicos vão dar um parecer, um laudo técnico, dizendo, olha, ele pode ficar na prisão, ele não pode ficar na prisão. Então, essa é a primeira questão. Em estando numa situação grave de saúde, parece que está, a impressão de quem é leigo, minha impressão de leigo é que está, né? Ele tem direito a ficar na prisão domiciliar, ponto. Segundo, se ele for para o sistema prisional, digamos assim, ele não vai ficar no sistema prisional. Ele não pode ficar numa cela comum. Por quê? Porque a lei brasileira tem uma lei que determina como dever do Estado oferecer segurança para todo o ex-presidente da República por toda a vida dele. Né? Dilma tem segurança dada pelo Estado, que são policiais. Lula tem. Michel Temer aí tem. Né? Mesmo tendo sido polêmica a forma como ele
legítima, digamos assim, a forma como ele assumiu a presidência da República, não interessa, ele foi presidente. Qualquer ex-presidente, pelo fato de ocupar um cargo que expõe a pessoa a uma certa vulnerabilidade, né, pinta maluco que agride, etc. Tal, gente está sujeito a um tipo de experiência social mais delicada que qualquer outro cidadão. Por isso que qualquer democracia do mundo garante a segurança dos seus ex-presidentes. Ora, se um ex-presidente é preso, como aconteceu com Lula, por exemplo, ele não vai para o sistema prisional comum, nem pode ir, né? Ele vai para um ambiente separado, isolado, em que o Estado possa garantir a sua segurança. Então, o que o Zé Disseu falou não tem nada de novo, assim, é o que a ordem jurídica determina, né? É o que a nossa legislação determina, não tem outro jeito de proceder. Botar Bolsonaro numa cela comum não vai acontecer, não deve acontecer. Ele é um ex-presidente da República, ele tem direitos de segurança dadas pelo Estado. Aliás, eu vou até falar, Yuri, eu tenho defendido que não deveriam ser só os ex-presidentes. Nós hoje temos um grave problema na sociedade brasileira, que é o crime organizado. E você tem agentes públicos que se dedicam a investigar essa gente. Nós tivemos recentemente a morte, o homicídio do Dr. Rui, um ex-delegado-geral muito sério, muito correto, né? E que foi quem iniciou a investigação do crime organizado. Nós teríamos que manter... Aqui em São Paulo tem o Dr. Gaquia, que é membro do Ministério Público, que faz um excelente trabalho de combate, de persecução ao crime organizado. E que anda com 5, 6 segurança, tem que andar, porque senão a sua segurança entra em risco mesmo, né? Essa gente mata, né? Eu acho que o Estado brasileiro deveria providenciar esse tipo de segurança para agentes envolvidos, que tem a vida envolvida na investigação do crime organizado, o Estado brasileiro deveria providenciar para a vida inteira, né? Por que o Dr. Rui foi morto pelo crime organizado? Porque ele não tinha segurança, porque ele teve direito à segurança enquanto ele estava no cargo. Uma vez que ele se aposentou, ele perde o direito à segurança. Eu acho isso uma maldade, quase. Eu acho que o Estado brasileiro deveria ter o dever de providenciar segurança a vida inteira para quem dedicou a vida combatendo o crime organizado, para qualquer agente público, seja policial, membro do Ministério Público, juízes, às vezes. Você sabe que nós temos... O último levantamento que eu vi foi de 2022, se eu não me engano, Yuri. O CNJ fala em mais de 120 juízes que precisam ter segurança dada pelo Estado, porque foram ameaçados pelo crime organizado, que eles participavam lá, era o juiz encarregado daquele inquérito, etc. Então, essa gente precisa ser protegida pelo Estado brasileiro, eles estão exercendo função pública. Não, o Rui não estava andando com nem carro blindado, ele tinha, era uma coisa assim, né, sem proteção alguma, né, Pedro? E já que a gente está falando de crime organizado, o que você achou dessa fala do Tarcísio, nesse caso da contaminação das bebidas por metanol, já querendo isentar o crime organizado? Tudo é do PCC agora, querendo... Você viu do Derrite? Só para comentar, assim, você viu do Derrite? Também, vamos dizer, dizendo que... Gente, eu sinceramente, eu não sou especialista em direito penal, mas estudo as questões de segurança por interesse no plano do direito constitucional. Não há como, a gente sabe, você ter essa envergadura criminosa sem ao menos uma autorização do PCC, aqui em São Paulo. Não tem como. Se você pratica qualquer conduta criminosa de um certo porte dentro do território de uma facção, você precisa ser autorizado pela facção, né? E aí a facção participa do crime. Segundo aspecto, o Derrite vem e fala que não, mas não é cocaína. Se ele estudasse minimamente o tema, o Fórum de Segurança já falou, a cocaína não é mais o principal negócio do PCC. E um dos principais negócios do PCC é falsificação de bebida. Então, eu acho assim muito difícil, ao contrário do que o governo tem falado, muito difícil a organização criminosa não ter participação nesse crime, pela envergadura dele. Olha o que... Gente, está o país inteiro, já faleceu gente em vários estados, né? A contaminação por metanol é uma pequena parte da falsificação de bebidas, né? É uma pequena parte, né? O que a gente está vendo é um resíduo, numa operação, uma coisa muito maior que a falsificação de bebidas, né? Agora, por que o governo, desde o Tarcísio, no primeiro dia de investigação, já sai falando que o PCC não tinha a ver, com base no quê?
A polícia de São Paulo é tão eficiente para em 24 horas já ter chegado a essa conclusão? Né? É muito estranho esse tipo de comportamento, é uma certa defesa do PCC. Então, eu realmente não entendo. Né? E, ao mesmo tempo, o governador de São Paulo fez uma fala extremamente infeliz quando ele diz que eu não tenho problema, porque eu só tomo Coca-Cola. Né? Quer dizer, é uma fala moralista, que tem um fundo moral. O bom humor da piada dele, todo bom humor é um pacto cultural, né? Se eu conto uma piada, você dá risada, porque nós participamos da mesma cultura, tem uma segunda... Né? O bom humor dele queria dizer que ele não bebe, que ele é purificado, ele não consome álcool, né? Quer dizer, que ele está querendo dizer o quê com isso? Que a pessoa que morreu de metanol ficou cega, a culpa foi dela por ela ter bebido? É o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo fazer é culpabilizar as vítimas. Ele inocenta o PCC e culpabiliza as vítimas. Quer dizer, e as pessoas votam em gente assim, eu não consigo entender. Como é que pode passar desapercebido isso? Assim? Ele culpabilizou as vítimas. Quer dizer, o problema é de beber, então? Quer dizer, você não pode beber mais, é isso? Quer dizer, porque tem um certo moralismo, então não devemos beber nada de álcool, e se você não beber, não vai acontecer isso com você. O que a piada dele quis dizer. Ele está culpabilizando quem sofreu. É uma absoluta falta de empatia, de humanismo, de uma visão digna. Né? Então, eu fico assim, absurdo. Assim, a desinformação sobre o problema de segurança, a defesa de uma organização criminosa, claramente, e agora o ataque às vítimas. Né? Então, isso tudo mostra a absoluta incapacidade de gerenciar o Estado na área de segurança pública, né? Ao contrário do que se apregoa. Né? É gente que acha que fazer discurso, vão matar os bandidos, etc., é o suficiente para passar uma imagem de segurança, mas não é. Você precisa conhecer o problema, para não falar essa bobagem que o secretário de Segurança falou. Né? O comércio ilegal de bebidas, a falsificação de bebidas falsas, né? O comércio de bebidas falsas é um dos principais negócios das organizações criminosas no Brasil hoje. Né? E é um negócio imenso, imenso. Há um cálculo, você viu aí da USP, de que cerca de 36% das bebidas alcoólicas consumidas no Brasil são falsificadas. E um dado que ninguém falou, mas que também faz parte dos negócios do crime organizado, é o cigarro. Mais de metade do cigarro consumido no Brasil é falsificado. Mais da metade. Né? Quer dizer, então, e quando você fala no Brasil, você fala em consumo de 140 milhões de litros de álcool por ano. Você está falando de muita coisa, é uma grande indústria de falsificação dominada pelo crime organizado. Né? Agora, se esse caso aqui do metanol não tem a ver com crime organizado ou não, se não tiver, eu vou estranhar muito. Né? Porque o negócio de bebida falsificada é um negócio do crime organizado, é dominado por ele. Eu vou achar muito estranho esse caso não ter a ver com o crime organizado. Mas achei muito estranho no primeiro dia o governador sair falando aquilo, sem nenhuma base para aquilo. O secretário de Segurança também defendendo o PCC, dizendo que não, ele não está envolvido nisso. Querendo dizer que o negócio de bebida falsificada não é dominado pelo crime organizado, quando o Fórum Brasileiro de Segurança aponta exatamente que é um dos principais negócios do crime organizado. Revela uma profunda desinformação. O fato do sujeito ser oficial da PM não quer dizer que ele conheça o problema de segurança pública. Ele demonstrou não ter nenhum conhecimento. Pode saber atirar. E pegou muito mal, né? Ele sentiu que ele gravou um vídeo depois pedindo desculpa, né? O Tarcísio, nessa fala da Coca-Cola, ridículo. Mas é que, veja, olha a junção, André. O cara inocenta o PCC e acusa a vítima. Quer dizer, é um troço assim que não é só moralismo, né? Tem uma profunda amoralidade nisso. Defende a organização criminosa e o culpado é a vítima. Quer dizer, olha, esse é o cara que cuida da nossa segurança. O sujeito que cuida da nossa segurança culpabiliza a vítima e defende o crime organizado. Bacana, viu? Não, e vale lembrar, né? O álcool, querendo ou não, é uma parte muito profunda da cultura do brasileiro, né? Eu saí na sexta, no sábado, todo mundo estava preocupado. Da Praça da Sé até o Jardim, está todo mundo estava preocupado também. O álcool, ele é bem, como diziam, tem um roqueiro da minha geração, argentino, chama Fito Pérez, né? Tem mais ou menos a idade que eu tenho, 60 e poucos anos. Ele tem uma frase numa música dele, né? Aí coisas que te ajudam a viver, né? Quer dizer, ele fala que ele vê a moça fumando um tino lá em Madrid, né? Fumando uma maconha lá em Madrid.
E ele fala, tem coisa que te ajuda a viver. Ele está apaixonado por ela e tal. Então, a humanidade convive com álcool. Jesus de Nazaré não transformou vinho em água, né? Ele transformou água em vinho, né? Então, quer dizer, a convivência com algo é algo cultural, histórico, tanto que eu acho uma simplificação, como a S fez aí, falando, qualquer quantidade de álcool, quer dizer, essa coisa, assim, é uma redução do problema, né? Quer dizer, o vinho faz parte da história humana, né? Cerveja também. Aqui no Brasil, se imaginar um país que não é sem cerveja, sem uma caipirinha, não tem jeito, né? Acaba sendo um modo de... Fito Paz o nome, perdão. Acaba sendo um elemento importante na vida da gente, porque sociabiliza e é complexo. E as pessoas hoje em dia eu sei que preferem outras coisas, né? Os mais jovens preferem um antidepressivo, MD, essas coisas, né? Eu acho algo mais interessante. Tem aroma, tem sabor, é complexo, junta bem com comida, um vinhozinho compatibiliza muito bem com comida, cerveja também, né? Então, eu prefiro mais o álcool do que essas coisas, mas cada um tem sua preferência, né? Obviamente é diferente um antidepressivo com indicação médica, mas é que muita gente toma antidepressivo sem indicação médica, né? Como toma ansiolítico, etc. O ser humano convive com drogas. Nós não conhecemos uma forma de organização humana que não tenha tido alguma droga, né? O que eu acho que nos protege do vício são várias coisas. Alguma parte das pessoas tem uma tendência a se viciar, essas não devem consumir mesmo. Acho que a ritualização nos protege. Eu não sou a favor de beber vinho, mas eu só vou degustar vinho. Porque a degustação tem um ritual. Essa ritualização nos protege dos excessos, leva à moderação, né? Então, eu acho que esse moralismo adianta muito pouco para a vida social, sabe? E agora que todo mundo ficou preocupado, ficou com razão, né? Porque, veja, eu fiquei impressionado. Você vê essa moça aqui do lado de casa, fica 2 quadras aqui de casa, o trem. Um bar que é... Yuri, e o bar, você passa em frente, ele é lotado todo dia. Eu passo todo dia lá. Todo dia esse bar é lotado. Quer dizer, o sujeito ganha um bom dinheiro ali. E, desculpe, eu não consigo acreditar que um comerciante que vende bebida falsificada não saiba o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele pagou mais barato, é óbvio que ele sabe, né? Aliás, do que diz a lei, tem que deixar claro para as pessoas, é que há quase que uma responsabilidade objetiva de toda a cadeia de fornecimento, inclusive do comerciante, né? O comerciante tem que, vamos dizer, se acautelar e verificar seus fornecedores, não pode comprar de qualquer um, tem que ter mecanismos de cautela, né? Rastreabilidade das bebidas, ele precisa verificar isso. Daí existem mecanismos para isso. Ele pode comprar, por exemplo, das distribuidoras autorizadas pelo produtor. Todos esses produtores de álcool autorizam certas distribuidoras a vender. Ele vai pagar um pouco mais caro do que ele paga no mercado negro aí, mas no mercado paralelo, né? Mas de qualquer forma é óbvio que ele tem que fazer isso, né? Agora, por outro lado, também me preocupa que a gente não trate o comerciante de bebidas e de restaurante, bares, como inimigo público, né? Que eu tenho visto isso um pouco também, né? A imensa maioria dos comerciantes é gente honesta. Aliás, se a maioria das pessoas não fosse honesta nas relações de comércio, o mercado não ia existir, porque você ia depender do quê? De uma ação judicial a cada dia, que não ia funcionar, né? Então, a maioria das pessoas são honestas, né? Então, a gente não pode também, vamos dizer, atribuir ao comerciante a culpa disso. O que existe são maus comerciantes, que são criminosos, têm que ser punidos. Uma das coisas que eu sugeri para um amigo que é conselheiro do Tribunal de Contas aqui de São Paulo é que o tribunal soltasse uma orientação para a prefeitura para caçar o alvará de funcionamento desses bares. Não é só fechar. Pô, fechou o bar. Imediatamente, quando tem qualquer suspeita, tem que fechar de imediato. A saúde pública precede a economia, a finanças, a propriedade privada. A saúde pública, segundo a própria Constituição, tem que ser priorizada. Então, você fecha o bar. Se você comprovar que alguma daquelas bebidas é falsa, a prefeitura tem que caçar o alvará de funcionamento. Nunca mais aquele bar existir e aquele comerciante tem que ser retirado da possibilidade de praticar atos do comércio. Tem que perder a capacidade civil de comerciar, né? Isso precisa ser feito, né? Porque realmente não dá para conviver com isso. Agora, não dá também, por outro lado, para ficar tratando, me parece, né, a atividade comercial como vilã, que não é o caso, né?
Pedro, a gente lançou a plataforma OM Play, que é uma plataforma de streaming com vários cursos, várias aulas, filmes, e você é um dos professores. Eu vi. Eu queria que você falasse um pouquinho da aula que você deu para a OM Play, para o pessoal conhecer. Está sendo um sucesso, muita gente assinando. As pessoas podem fazer uma assinatura mensal e ter acesso a todo o acervo da plataforma. Então, tem cursos sobre os pensadores, sobre grandes temas, e só gente fera como o Pedro Serrano aqui no nosso catálogo. Bem, o texto aí, a aula que eu produzi é com base nas pesquisas que eu tenho feito, né? É mais no campo da teoria do direito, com um passeio pela teoria do Estado. Não é uma pretensão teórico-filosófica, por exemplo, não tem essa pretensão. Óbvio que eu tenho que fazer incursões no âmbito da filosofia política, no âmbito da história, mas são meras incursões. Eu não sou nem historiador, nem professor de filosofia, né? Então, a ideia, fundamentalmente, é um tema que começou a me interessar desde os anos 2000, começo dos anos 2000. O primeiro artigo que eu escrevi foi em 2006, observando que passou a existir no mundo uma nova forma autoritária. O chamado autoritarismo, os estados de caráter autoritário, digamos assim, né, os estados de exceção passam a se comportar de outra forma, né? Você deixa de ter estados de exceção por governos de exceção e passa a ter estados de exceção por medidas de exceção no interior da democracia, um método diferente, em que você não interrompe o ciclo democrático, você deteriora a Constituição, os direitos e a democracia, você degenera, né? Bem, e fundamentalmente é sobre esse o tema, essas novas formas autoritárias, né? Grosso modo, a forma autoritária que marcou o século XX, digamos assim, e eu marco aí século XX não no sentido temporal, né? Marco como tendo iniciado nesse aspecto no segundo estado de sítio decretado por Louis Bonaparte, em 1851, né? Ali se inaugura o que, para mim, a gente chama de estado de exceção por ditaduras, né, por regimes autoritários. Né? Dependendo do autor, o sentido do que é o estado de exceção altera, mas, grosso modo, tem a ver com uma situação, mais do que com uma forma de organização. Né? Uma situação de emergência. A emergência é usada como forma de justificar a suspensão dos direitos e do direito. Né? O primeiro autor a observar isso chama Karl Marx. É interessante isso na história, no livro do Zoe de Brumário. Mas esse fenômeno ele se manifestava como em termos estruturais do Estado? Tem o Carl Schmitt, que é um grande pensador, um pensador totalitário que resolve defender a ideia da exceção, né? E faz isso brilhantemente no plano da filosofia política e no plano do direito. Mas tem um autor que chama Ernest Frankl, que ele é muito bom na minha cadeira, né? Direito Constitucional, Teoria do Estado, para estudar como é que foi uma ditadura do século XX. Ele tem um livro que foi publicado pela editora Contracorrente em português, a primeira edição dele em português, né? Aliás, é uma edição muito elogiada por todo mundo. Eu, inclusive, tinha lido a primeira versão em inglês, né? Foi o primeiro acesso que eu tive, e achei a edição em português muito melhor. Né? Eu, inclusive, junto com o Jorge Abud, nós fazemos o pós-fácil dessa obra. Né? O Lênio, que vocês conhecem bem, o Martoni Volverne, fazem a apresentação. O nome do livro é Estado Dual. Nesse livro, ele dá talvez a melhor descrição do que eu vi do que é uma ditadura, a título de descrever o nazismo. Né? Mas que ele, depois que ele faz a republicação do livro, anos depois nos Estados Unidos, ele reformata para ser uma contribuição à teoria geral das ditaduras. Né? E toda ditadura é um Estado dual, é um Estado que, de um lado, ele não é uma ditadura pura, não existe esses conceitos de linguagem nunca existem na realidade de forma pura, né? A realidade é contraditória em si, é dialética. Né? Então ele tem uma estrutura dialética, o Estado. Ele, de um lado, uma ditadura é um Estado de exceção, um Estado de prerrogativas, eles chamam de Estado de exceção, que trata os corpos humanos como corpos não protegidos pelo direito. Então aí, Gestapo, DOI-CODE, né? OBAN, essas coisas todas são estruturas estatais ou paraestatais que tem por função gerenciar corpos sem a proteção que todo ser humano deve ter na política e no direito, que são os direitos, né?
ou seja, desumaniza esses corpos, né? Agora, essa estrutura, que é de exceção, convive com o Estado normativo, um Estado de direito, na mesma estrutura estatal, né? Por quê? Porque senão não se consegue reproduzir o capitalismo, né? O capitalismo demanda contratos, né? O mercado é isso, é fazer contratos constantemente. Contratos trazem divergência e precisa de um juiz para resolver. Tem problema de herança, tem problema de direito penal comum, essas coisas todas você precisa de uma estrutura burocrático-burguesa mesmo, lei, juiz, advogado, promotor. Então, essas estruturas conviviam entre si, né? E o que eu procuro demonstrar nessa aula aí, o pessoal tem que ver, é como que isso mudou, como a estrutura do Estado autoritário mudou. Tem um autor que era a minha geração valorizava muito, agora está fora de moda, chama Niklas Poulantzas. O Poulantzas tem um excelente livro sobre fascismo e ditadura, e ele já tratava, ele observando o fenômeno na época dele, hoje em dia ele não está aí para poder falar com nós, né? Mas ele tratava o estado de exceção como gênero, e uma das espécies era a ditadura, né? Ele também falava do dos bonapartismos, né? E do nazifascismo, né? Mas, de qualquer forma, esse autor que eu estou falando, não, ele trata a ditadura como gênero, né? Quer dizer, um sinônimo, vamos dizer, de estado de exceção para o Poulantzas, né? O Frankl trata como gênero. Mas, de qualquer forma, isso mudou no mundo. Nós não temos mais a estrutura ditatorial de um estado de exceção, por um governo de exceção. Você não tem mais o líder populista, não se torna mais o único governante, estabelece um regime autoritário. Talvez tenha sido um dos erros principais do Bolsonaro, ter tentado dar um golpe old-fashion aí, né? O Trump está sendo mais esperto, inteligente, está produzindo medidas de exceção, com a diferença que ele fez isso num tempo contraído. Ele pegou um pouco a experiência do Milei. O Milei fez a mesma coisa na Argentina, produziu leis de exceção num tempo contraído, né? Então, o que está mudando agora é que, durante o início aí desse século XX, as medidas de exceção eram produzidas paulatinamente. Ocorreu na Hungria, na Turquia, na Polônia, né? Tentaram fazer em Israel. Quer dizer, você vai degenerando o sistema, né? Através de medidas paulatinas. E o Trump agora inaugurou fazer isso em tempo mais curto, né? Uma nova forma também. Na realidade, a forma é a mesma, mas muda um pouco o jeito de fazer, digamos, a instrumentalidade do processo, né? Então, esse fenômeno, assim, então, eu não quero aqui adiantar a novela. Como é que fala quando a gente fala alguma coisa do filme? Dá spoiler. Spoiler da aula. A aula está lá, é uma aula longa, são 3 horas, eu acho, de aula que eu dei, né? Tratando de toda a história desse processo e também da conformação dessas novas formas autoritárias. Então, bora lá se inscrever, assinar a plataforma e ter acesso, inclusive, à aula do Pedro Serrano e vários outros conteúdos. Queria agradecer, Pedro, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, gente, pelo convite, muito gentil. Obrigada, muito obrigado. Viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até.